Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 10 a 14 de fevereiro. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Vamos então aqui falar de Bovespa, do dólar, do DI, falar de S&P 500, falar de minério e petróleo, na sequência Petrobras e Vale, sempre dando uma visão aí mais de gráfico semanal, mais o que esperar para essa próxima semana, e também falando dos 5 índices setoriais, quem piorou a situação, quem está ainda mais forte, enfim, aqueles que vão ter um pouquinho mais de risco ali se a gente atuar em compra dentro do setor. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui a análise. Lembre-se de no decorrer dela, você principalmente que você é membro aqui, deixa um like, deixa um joinha. Para quem tiver inscrito, que vai receber esse conteúdo um pouco depois, esse conteúdo quem recebe primeiro durante o final de semana são os membros do canal, e na sequência no meio da semana aí a gente libera para todos que estão no canal inscritos ou não inscritos no canal. Vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa, o Ibov terminou a semana com queda de 1,2%. Essa queda teve uma sinalização mais negativa no sentido de uma perda muito grande de força da subida? Não. O ponto negativo é que assim, a média de menor velocidade ainda continua abaixo da de maior velocidade no gráfico semanal, mas não foi algo tão significativo. Foi um pouquinho mais significativo pelo gráfico diário. Por quê? Porque no gráfico diário, se a gente olhar as barras de força, os candles de força aqui no gráfico diário, as grandes candles de força de alta, né? Não tivemos, depois deles, logo depois da barra, não teve uma sequência, não teve dar continuidade ao movimento de subida. Né, de ter mais algumas barras de alta, mesmo que tenha uma barra de baixa, que o movimento se afaste mais desse grande canto de baixa, que faça algo assim, ó, ir mais para cima, enfim, não teve isso. E agora, na última sinalização de alta na quinta-feira, o Ibov reverteu essa sinalização de alta. Então, ele terminou a semana gerando um viés de baixo, uma expectativa de poder, na próxima semana, ter algo para baixo, expectativa. Então, com base nisso, mudou a tendência? Não, não mudou a tendência. A tendência basicamente muda se o Ibov voltar para baixo dessa região aqui, para baixo de um patamar de 123,278. A tendência de curto prazo, a tendência vista pelo gráfico semanal, continua mais baixista. Por que mais baixista? Porque ainda não estourou aqui esse ponto, está dentro ali de um movimento de subida, e que pode trazer aí um topo descendente e voltar a ter uma expectativa mais de buscar essa região ou até mesmo essa região. Só que a gente vai só poder mencionar algo nesse sentido, que seria mais provável isso acontecer após aí alguma sinalização de baixa pelo gráfico semanal. Então, com base ainda na tendência de alta de curto prazo, o que eu olharia para essa próxima semana? Eu ficaria atento no sentido aqui, olhando para o gráfico do Ibovespa para a operação de compra, mas que ele venha primeiramente a testar aqui, se aproxime desse patamar, pode até testar, pode até furar, e gere um sinal de alta na sequência para arriscar alguma compra. O ideal é ter mais uns 2 pregões. Ou o Ibov não vem aqui para baixo, para aqui nas médias e gera alguma sinalização de alta aqui para aumentar a chance de subida. Por enquanto tem um sinal de alta? Não, tem uma reversão de sinal de alta. Então não abra a semana já enfiando o pé na jaca, vamos dizer assim. Então olhando para um gráfico até de 120 minutos, para ver que assim foi fraco esse movimento de subida e aqui em 3 barras detonou que teve aqui de várias barras subindo. Então termina a semana com um sinal de perda de força dos compradores e força dos vendedores, criando a expectativa que pode buscar um próximo nível de suporte, que seria essa região aqui, ó. Uma região que toca ali na máxima desse topo anterior, que aborda todo esse candle preto aqui de baixo e que está em cima basicamente da mínima da abertura desse grande candle de alta. Então essa região aqui que vai basicamente do 123.930 a 123.432 seria a região que se o Ibovespa invadir esse patamar, dependendo da forma como acontecer, gerar um sinal de alta, seria um ponto de arriscar uma compra com stop mais curto, tentando pegar um próximo movimento de subida, ainda a favor da tendência. Agora, se o Ibov volta para baixo desse nível aqui, ó, e passa a proporcionar fraqueza para subir, sinais de baixa, sinais fracos para subir, e aí depois um topo descendente, aí fica mais para venda, que seria isso aqui, ó, igual voltar para baixo desse nível aqui, desse nível, mais esse nível aqui. Enfim, não seria algo bom. Falando no curto prazo, a tendência já ficaria mais apontada para baixo, alinhada com o gráfico semanal. No dólar, nós tivemos uma semana negativa de 0,72%. O dólar está dando um movimento de baixa, são basicamente ali umas 5, 6 semanas
fechando em queda, pelo menos essa aqui não fechou em queda em termos de fechamento comparando a semana anterior, mas o candle é de baixa. Não tem nenhum sinal de alta por enquanto. O gráfico diário, apesar de não ter mudado a tendência de alta de prazo maior, mas se eu olhar para um mensal, já vejo aqui uma barra descendente. Então significa dizer que tecnicamente está dentro do movimento de queda. Se aqui já está dentro do movimento de queda, a gente já pode dizer que existe uma tendênciazinha ou indefinida ou mais para baixo, um viés de baixo ali pelo gráfico semanal. E qual o ponto mais importante de suporte, a região mais importante de suporte pelo gráfico mensal é essa região aqui, ó, testando topos ali anteriores. É uma região, então, que vai dos 5.763, algo que já foi testado nessa última semana e vem sendo testado nesse mês, até um patamar de 5.665. 5.763 a 5.665 é uma faixa de suporte importante que, inclusive, tem a média móvel exponencial de 10 períodos, a média de comportamento dos últimos 10 meses do dólar. Então, para tomar uma posição de compra no dólar, na expectativa de subida, eu olharia um pouquinho mais para essa região de suporte, falando de comprar para um prazo um pouco maior. Ou mais abaixo, o outro nível de suporte já seria lá por volta dos 5.471. No gráfico semanal, tem realmente aqui um suporte imediato, uma região que ficou mais parada aqui, as 3 semanas mais de lado ali por volta dos 5.757, mas ainda o outro nível mais abaixo já seria 5.630, mais abaixo do que aqueles níveis que eu comentei no mensal. E no gráfico diário, sim, tem alguns suportes, apesar da subida da sexta-feira ainda está abaixo das médias, a tendência para mudar tem que voltar aqui, a tendência de baixa de curto prazo, para mudar ela teria que voltar para cima dos 5.957. Enquanto isso não acontecer, seguimos aqui com a possibilidade aí que um pouco maior de poder buscar no curto prazo essa região de preço aqui, que vai, ele quase bateu nessa semana, né, 5.754, bateu em 5.758, até um patamar de 5.707. Então seria um caminho, um ponto que juntando lá com o gráfico semanal e mensal, para ficar de olho em termos de possível sinal de reversão e apontando mais para um cenário um pouquinho melhor para compra aí no dólar frente ao real. O DI terminou a semana em alta de 1,06%, está sustentando acima da média. Aqui, ó, a última vez que sustentou em cima da média, gerou um baita movimento de alta. A questão é que esse movimento aqui de baixa, ele ainda, para mim, me parece curto o tamanho do movimento. Fala assim, nossa, agora está no ponto importante, ok, é um ponto de suporte, mas considerando toda a alta aqui, a minha leitura é que essa correção ainda é fraca no preço e no tempo, teria que ter uma correção um pouco maior no preço e no tempo, pegar até o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida aqui do semanal, dá para perceber que nem chegou perto dos 38,2% que está lá na faixa 14,11. Depois 13,48 basicamente. Agora, então, poxa, mas pode ter algo aqui para cima, gerar um fundo e subir? Sim. Agora, a expectativa é de romper isso aqui, eu vejo como menos provável de cara. Você, nossa, agora está com a cara que vai explodir. Não vejo isso. Por que eu estou comentando isso? Que a gente trabalha em cima de probabilidade. Aí, através disso, não é tentar adivinhar o que vai acontecer. É olhar para aqui, para o gráfico, assim, o que é mais provável? Tá com a cara que vai romper, nossa, é muito forte a chance de romper isso aqui. Apesar de estar em tendência de alta pelo gráfico semanal, pelo tamanho que foi o movimento anterior e a correção, o tamanho da correção, seja no preço ou no tempo, não vejo essa probabilidade tão grande de romper. Aí, com base nisso, a gente vai para a parte objetiva. O que eu faço com essa informação? Se eu vou buscar oportunidade, eu vou ficar de olho aqui, qual seria uma forma de arriscar na compra? Na hora que testou o suporte, eu vou arriscar uma compra, já que está testando o suporte, eu tenho que ter um stop mais curto, mais próximo da mínima onde bateu. Então gerou um sinal de alta no decorrer da semana. Então, para quem comprou, já teria até uma possibilidade de colocar o stop ali perto do 0 a 0 ou na perda da mínima desse candle aqui. Agora, comprar aqui ou a superação da máxima desse candle, que seria a superação da máxima da semana passada, um sinal de fundo no semanal, essa já não seria, com base no que eu falei de probabilidade, não seria a leitura, a estratégia a ser tomada aqui, na minha opinião. Até porque, olhando para o gráfico diário, esses 4 pregões aqui ainda estão mais fracos do que esses 3 últimos, basicamente. Aqui.
Não conseguiu romper, só fechou para média, acima da média agora. O que eu então aguardaria? Deixa romper isso aqui, supera essa máxima, até porque se fosse comprar aqui para swing trade, tem dois topos muito próximos. Deixa romper essa máxima e depois disso, sinais de alta após alguma correção fraca, ok, chamaria mais atenção. Sinais de alta no mínimo aí acima desse fechamento aqui dos 15 e 20. Tá? Enquanto não fizer isso, não ficaria comprado. Está dentro do movimento de correção aqui e no mensal também. Perdeu a mínima do mês anterior, que pode trazer alguma correção para os próximos meses. Seja assim ou de forma lateral. Então, como a expectativa não é tão forte já de romper a máxima, enquanto não gerar algum sinal de força que não gerou, o olhar seria para tomar risco no sentido de compra mais próximo de nível de suporte, como foi a primeira alternativa aqui. O próximo ativo a ser comentado vai ser aqui o S&P 500. S&P 500 terminou a semana apresentando aqui uma leve queda de 0,24%, 2 semanas para cima e 2 semanas de correção, com barras descendentes, máxima e mínima descendentes em relação ao candle anterior ou à semana anterior. Só que ainda continua se sustentando acima da média, então mantém um viés um pouco mais de alta. Caso venha fechar uma semana aí para baixo aqui da média, reforça um pouco mais a chance de voltar para essa zona de suporte. Por enquanto, segue dentro de uma tendência de alta de curto para médio prazo. Curto para médio prazo é vista pelo gráfico semanal, apoiada ainda pela média que está aqui de forma ascendente. Então, ainda apontando um pouco mais para cima. Só que olhando para o gráfico diário, a tendência ficou indefinida, porque vai lá, opa, gerou um pivô de baixo. Só que um pivô de baixo dentro de um grande movimento de alta. E já voltou forte para cima. E agora gera um sinal de baixa aqui mais relevante. Então aqui ficou com uma cara de indefinição. Quanto maior que... Qual seria a alternativa? Que aumenta muito a chance de subida? É reverter esse sinal de baixa. Ou ficar aqui mais uns 2 pregões e justamente gerar um sinal de alta rompendo essa máxima. Aí sim aumenta muito a chance de ter algo para cima no S&P 500. Por enquanto, curto prazo, olhando para a próxima semana, mas ainda com a expectativa mais lateral. O que muda essa expectativa é rompimento dessa máxima aqui. E a oscilação abaixo dessa mínima cria uma expectativa de voltar para esses níveis de preço aqui. Testar esses fundos anteriores na faixa ali perto dos 5.960. No caso do barril do petróleo Brent teve uma semana ruim, fechou abaixo de $75 e mais uma semana ruim, né? Perdendo a mínima da semana anterior, fechando abaixo da média, segue dentro de um viés aqui de baixa, antes de um movimento mais de baixa. Depois que testou essa resistência, perdeu bastante força. Depois que bateu aqui, perdeu bastante força, gerou um topo, corrigiu no tempo, e aí aumentou a chance de ter algo para baixo. A gente tinha até comentado um pouco mais disso. O ponto importante era que estava na média, que se conseguisse romper essa máxima, criaria uma expectativa mais positiva, mas mantinha ainda a possibilidade de ter algo mais para baixo e terminou confirmando. O que temos aqui agora é ainda a manutenção, a expectativa de poder caminhar lá para a região perto dos $70, região de suporte. Para mudar isso, fechamento de uma semana, quebrando a sequência de máximas descendentes do semanal, que a última semana ficou nos $77, basicamente. No gráfico diário dá para ver também, ó, parou ali, brigou com a região importante de preço, que é uma região de 76,50, 75,50, topos anteriores, fundo anterior, tentou se sustentar aqui em termos de gerar um fundo, bateu na média e perdeu força. Então agora tem um teto aqui à frente. O viés aqui de baixa, a tendência de baixa no curto prazo, a expectativa ainda é de poder afundar, buscando níveis de preço mais abaixo. Suporte imediato é o que está sendo testado aqui, por enquanto, na faixa de $73. Então, abre a semana que vem com um viés um pouco mais de baixo, o barril do petróleo. E o minério abre a semana com um viés mais de alta, porque conseguiu na semana passada não só fechar em alta de 0,61, mas reverter, ao testar a média, reverter aqui, ó, supera essa máxima. Então criou uma expectativa que pode ter algo mais para cima. Mas o que aborta essa expectativa é voltar para baixo dos 103,50. Se nessa próxima semana a gente tiver o retorno do preço para baixo, 103,50, isso aumentaria muito a chance de voltar para esses dois fundos anteriores aqui, mais perto ali dos $97. E não é só esses 3 fundos, tem aqui um para trás, ó.
Esse. E tem o próximo aqui, mas primeiro esse seria o grande nível de suporte. Então, o minério tem um contexto de curto prazo um pouco mais positivo do que o barril do petróleo. Com base nisso, vamos falar agora aqui de PETR4, gráfico semanal. Deixa eu só fazer aqui um ajuste, colocando aqui grupamento, desdobramento. A Petro terminou a semana mal, com queda de 2,95%, refletindo um pouco aí o comportamento, inclusive, do petróleo, perdendo a mínima do candle que tinha revertido um topo, então isso traz uma expectativa mais negativa para o papel, no curto prazo. Porque olhando para o gráfico diário, a tendência aqui, que era de alta, que foi retomada nesse movimento aqui de subida, esse movimento de subida de 5 barras aqui, no mesmo tempo aqui de 5 barras, para baixo perdeu essa mínima. Não é algo tão relevante, mas perdeu. Estourou a estrutura de alta aqui de curto prazo. Então ficou indefinido. Arriscar compra nesse ativo, sendo mais agressivo, seria no fechamento aí de um candle acima dessa máxima aqui. Arriscando mais. Ou pegando um gráfico, eu já comentei na sexta-feira, nem para o lugar 120 minutos não encaixaria muito para mim não, essa entrada. Então, de maneira geral, é mais pelo gráfico diário mesmo a possível entrada. Por outro lado, a perda dessa mínima, oscilar abaixo desse patamar da sexta, que foi a mínima da semana passada, 36 e 37, ampliará a chance de buscar os seus próximos níveis de suporte, 36 e 21, até um patamar de 35 e 60. Essas seriam as duas regiões aqui, essa com fundo ali para trás e essa aqui que já nesse fundo aqui com gap também para frente. Então, uma faixa de preço, duas faixas de preço mais relevantes para ficar de olho no decorrer da semana se a Petro gera algum sinal de alta. Mas nesse momento não seria o ativo que eu teria um foco maior em termos de operação de swing trade. Vale 3, a ação fechou a semana com alta de 1,22%, segue dentro de uma correção, que não consegue ainda ganhar muita força, chegou aqui a testar um fundo anterior, que é a região de resistência que vai de 55,06 a 55,66, chegou a bater em 55,78, então a primeira nível de resistência, próximo nível mais por volta dos 56,40, ainda está dentro de um movimento de alta com barras ascendentes, mas a tendência no semanal é de baixo. Para mudar a tendência teria que superar isso aqui, ó, que é o último movimento, a máxima do topo que antecede o último movimento de baixo. Um ativo que, voltando a perder essa mínima aqui, reforça um viés mais de baixo, um apoio mais a operações de venda. E no gráfico aqui diário, a gente tem justamente um ativo que tem uma dificuldade de ficar acima dessa região aqui. Objetivamente, qual seria a estratégia para esse papel? Se eu quero buscar, por exemplo, compra, seria olhar para um gráfico de menor velocidade como o gráfico 120 minutos e olhar para nível de suporte, que é esse gap e essa região aqui assim, ó. Então, se resolver fazer isso aqui assim, ó, gerar um sinal de alta ou aqui, depois de testar essa região, ou aqui, ok, encaixaria até uma entrada tentando pegar no mínimo um movimento para cá. Entrar comprando aqui com esses dois topos muito próximos, por mais que dê certo, não seria minha escolha de entrada na Vale 3. Tá? E quem for tomar esse risco, coloca menos capital, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima, porque fica muito em cima desses dois topos. Então, assim, eu prefiro ficar de fora, não considerando só isso, mas considerando o cenário como todo do ativo, semanal, diário, não seria um ativo que também brilharia meus olhos para buscar a operação de compra. Eu vou falar até sobre o setor de materiais aqui, o sinal que aconteceu. Olhando agora para os setores, começando pelo setor de consumo, vou colocar aqui no gráfico semanal. Parou na média e gerou um candle que devolveu mais do que 50% desse corpo de alta, que não é algo bom. O setor de consumo sofrendo um pouco mais. No gráfico diário, dá para ver que gerou ali praticamente a reversão do sinal de alta. 2.407,68, aqui foi 2.408,29 a mínima, as mínimas aqui desses dois candles. Muito próximo. Não reverteu completamente, mas
não foi legal depois de ter gerado esse fundo no nível de suporte, ter voltado a fechar abaixo da média. Então, uma oscilação abaixo dessa mínima aumenta a chance de caminhar para os próximos níveis de suporte. Então, setor de consumo ainda com dificuldade, risco um pouco maior para operações aí dentro do setor. IEX está acima da média pelo gráfico semanal, fechou em queda de 0,27%. Pode sim, por até essa forma que aconteceu o Kendo aqui, né, a formação significa dizer uma shooting star, uma perda de força dos compradores, fechamento mais próximo da mínima, oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de ter algo para baixo, de testar algum suporte, como por exemplo a média, que está atualmente em 80.031 pontos, fechou em 81.304. Gráfico diário, girou ali um topo, opa, bateu aqui, já entra comprando? Ainda não. Mas se ficar aqui mais alguns pregões, uns 2 a 3 pregões e gerar no sinal de alta, chamaria sim atenção para compra. Ou seja, nesse meio desse candle aqui, junto com as médias, bateu, gerou sinal de alta, o foco seria mais em compra. Então é um setor de energia, é um setor que dá para monitorar, porque o curto prazo está dentro de uma tendência de alta, para criar um sinal mais evidente de reversão, voltar para baixo desse patamar aqui, ó, principalmente para baixo dos 79.048 pontos. Então, setor que também dá para olhar com carinho nessa semana, voltando aqui nesse fundo anterior, voltando nessas médias, entre nesse grande candle de barra, essa grande barra de alta, né? Então, por enquanto, olhando com carinho aí para dentro do setor. Setor financeiro também. Por quê? Porque no gráfico semanal está acima das médias, gerou um candle de definição, por mais que também possa ter algo aqui para baixo no decorrer dessa próxima semana, ficaria de olho no gráfico diário para verificar ali alguns pontos de suporte, seja esse grande candle de alta, seja essa mínima aqui, para avaliar uma compra aí no decorrer da semana. Agora, já vou abrir a semana comprando? Não está tão claro isso aqui não, depois dessa sinalização de baixo. Eu aguardaria algum teste aqui para apoiar mais compra, pelo menos mais uns 2 aqui pregões e gerar um sinal de alta. Pelo menos mais um aqui para gerar algum sinal de alta. Em cima, testando a média, tá? Teria que testar a média. Setor de materiais, esse aqui que fechou mal. O gráfico semanal ó, é o pior, no sentido de perda da mínima da semana anterior, topo descendente em cima das médias, as médias alinhadas para baixo e em cima dos fundos anteriores. Então, tem muita sinalização, está aqui mais carregado para baixo. Já tinha comentado isso com vocês, no sentido de grande movimento de baixo, perdendo fundos anteriores, isso amplia a probabilidade de, depois de uma correção, aumenta-se a chance de ter algo para perder a mínima desse primeiro movimento de baixo. Isso seria a maior probabilidade, por enquanto. Para reverter isso, teria que acontecer algo assim, compensa máxima. Para mudar essa expectativa. Enquanto isso não acontecer, mantenha uma expectativa aí mais baixista, setor de materiais, risco maior. Aqui olhando o gráfico diário, gerou um fundo, e aí bateu na média, já reverteu esse fundo. Então, oscilação abaixo dessa mínima, que é a oscilação, a confirmação do topo no semanal, reforça a expectativa de baixo setor de materiais. Então, é o setor que eu ficaria mais fora, que inclusive tem a Vale 3. Você pode falar assim, poxa, mas qual outros ativos tem dentro do setor? Você vem aqui no Google, ó, vou botar aqui na tela, você vem aqui no Google, coloca aqui IMAT B3. Está aqui, ó, em índice materiais básicos, B3, você clica, composição da carteira, aí clica aqui em carteira de janeiro a abril, você tem aí a lista de ativos que compõem o setor. Você pode também fazer o download dessa lista aqui. Mas aqui estão as ações, inclusive esses papéis aqui, ó, GGBR4 igual 4, dentro do que eu comentei até na oportunidades para a semana passada, a Goal 4 seriam os ativos aí para possível venda. Os ativos geraram um sinal realmente mais de baixo. Klabin e Suzano também não tiveram a semana boa. Enfim, ativos que eu ficaria um pouco mais receoso aí ou com evitar para a operação de compra no primeiro momento, após essa última semana. Seguindo para a gente falar aqui do setor imobiliário, no gráfico semanal está acima da média, está algo parecido ali com o setor financeiro. O setor financeiro está mais forte, que está acima das duas médias. Mas é algo comparado aqui com o setor de energia. Então é um setor que, por mais que venha perder a mínima da semana passada, ficaria atento aí em níveis de suporte, como fundo anterior, média móvel, para
buscar oportunidade de compra, porque aqui no gráfico diário a tendência é de alta. E aí isso aqui é um processo de correção. Quanto maior o tempo que ficar aqui, mais uns 2, 3 pregões e gerar um sinal de alta, o foco seria buscar compra dentro do setor. Olhar aí para Siri, olhar para DIR3, olhar para Puri3, seriam os principais ativos aí que eu ficaria atento. Tem outros também, Plano, que é PLPL3, tem Moura do B, enfim, tem outros papéis que dá para monitorar, mas olhando aqui, lembrando já de cara alguns gráficos aqui, Curi3, DIR3 e Siri3, né, seria um dos principais focos. Tem até Tend3. MRV3 é que eu mais evitaria. Então, é esse o cenário que nós temos aí para essa próxima semana. Um viés um pouquinho mais de baixa no curtíssimo prazo, de poder abrir a semana um pouco mais em queda, levando em consideração o Ibovespa, mas de olho em níveis de suporte que podem trazer oportunidade de compra, como já mencionei, destacando ali um setor de energia, setor financeiro, e até mesmo o setor imobiliário para buscar essas oportunidades. De consumo em materiais, setor que carrega um risco um pouco maior nesse momento, pelo que está aqui no gráfico e, logicamente, pela minha leitura. Pode ser que eu esteja errado também. Beleza? Qualquer dúvida, me avisem aqui, comente aqui essa análise, dê um like nela se ela for útil para você de alguma forma. Um grande abraço, uma excelente semana. Até mais.